Boa noite. A polícia não tem mais dúvidas. O pai do bebê de 4 meses, que teria sido jogado no meio do Rio Negro na última sexta, está vivo e pode se entregar a qualquer momento. Hoje, a mãe do pequeno Pablo voltou a depor e sustentou a versão de que o ex-companheiro cometeu o crime. Cleudes Maria Batista, mãe da criança de 4 meses, que teria sido jogada no Rio Negro depois de uma briga com o marido, chegou por volta de meio-dia desta quinta-feira na Delegacia de Homicídios. O depoimento dela foi longo porque, segundo o delegado, que apura o caso, na primeira vez em que ela falou à polícia, muitos fatos narrados pareciam contraditórios. A gente tem a dúvida, como todo policial tem que ter, né? A versão dela pode ser verdadeira, a gente acredita que seja, mas também pode não ser. De acordo com os advogados de defesa de Cleudes, neste segundo depoimento, ela sustentou a versão de que Josias da Silva, o pai da criança, estaria bêbado e possivelmente drogado quando jogou a criança no rio e tentou matá-la. Ela fala que realmente ele a enforcou com uma corda, também aplicou um mata-leão nela, isso tudo dentro do barco em movimento. No momento dessa briga, ele possivelmente bastante alcoolizado ou então até mesmo drogado, pegou os braços da criança e jogou no rio. Quem cometeu o crime foi ele e depois a jogou também. Ou seja, ele deve ser indiciado tanto por homicídio como também por tentativa de homicídio contra a nossa cliente, a Cleudes. Até o momento, a polícia teve apenas uma versão, a de Cleudes Maria Batista, mãe da criança. Uma história cheia de contradições e que levanta várias hipóteses, que não devem ser descartadas pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Ivo Martins espera agora que Josias se entregue. Segundo o delegado, alguém próximo do canoeiro está negociando a apresentação dele à polícia. Ele está vivo, né? A gente espera que o pai se entregue, estamos aguardando a entrega dele, para que a gente não vá precisar prendê-lo, né? Então, a gente não sabe onde ele está, mas é possível saber. Então, a gente aguarda entre hoje e amanhã que ele realmente se entregue, para que a gente possa ter mais informações a respeito dos fatos em si. Até aproveito o teu espaço para colocar a foto dele aí de novo e te pedir alguém que veja por onde ele está andando, né? E que possa nos informar. Um estudante de 16 anos foi baleado quando ia para o colégio na Zona Leste. Ele não quis entregar a mochila para um assaltante. O crime foi por volta das 6h30 da manhã na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como área do Fuxico. O estudante de 16 anos que estuda no Colégio da Polícia Militar no Grande Vitória caminhava por esse beco aqui, como sempre fazia quando saía atrasado para o colégio. Ele se dirigia à Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como Rua do Fuxico, para pegar a lotação, que segundo a família por aqui era mais rápido. Só que na manhã de hoje, quando ele chegou mais ou menos nesse ponto, foi surpreendido por um assaltante que pediu a bolsa dele. O jovem não quis dar a bolsa e virou e saiu correndo. O bandido não pensou duas vezes, deu um tiro na costa do jovem, que caiu bem aqui. Aconteceu, né? Felizmente é o que a gente passa hoje em dia. Gilson Freitas é apontado pela polícia como o autor do disparo. Ele foi preso logo em seguida na Praça do Jorge Teixeira, na Zona Leste. E levamos até o local, no caso o Platão Araújo, para reconhecimento da vítima. A vítima deu reconhecimento positivo, assim como a testemunha também reconheceu positivamente. Fizemos a prisão, demos voz de prisão para o infrator, conduzimos ele até o 14º DIP, onde foi flagranteado por tentativa de latrocínio. Segundo a família, o estudante foi submetido a uma cirurgia e deve ficar internado nos próximos 20 dias. Ele está no hospital, ele está com uma bala alojada no osso do peito dele. E está passando bem, mas vai ficar em observação durante 20 dias. Um absurdo, né? A morte de tantos jovens aqui em Manaus chamou a atenção de senadores lá em Brasília. Tanto que integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato dos Jovens do Senado Federal devem vir para cá no próximo mês para investigar o aumento no número de homicídios envolvendo pessoas entre 12 e 29 anos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Thea Morel. Boa noite, Thea. O que os senadores querem exatamente?
Boa noite, José Augusto. Bem, de acordo com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, que foi quem fez esse pedido, para vir aqui a Manaus, eles querem saber por que houve esse aumento, no número de jovens. Eles tiveram acesso a alguns dados daquele fim de semana em que nós aqui registramos pelo menos cerca de 40 mortes. De acordo com os dados que chegaram no Senado, 35 pessoas foram assassinadas naquele fim de semana e dessas 35, 24 eram jovens. Justamente por isso está sendo feita essa investigação. Além disso, o Senado também quer saber por que existem tantos homicídios que são praticados por policiais militares. É justamente por isso que o movimento Mães de Maio deve participar também dessa audiência pública. Ele é formado por mulheres que tiveram os filhos assassinados por policiais militares em investigações que ainda estão acontecendo. Essa audiência está prevista para o dia 4 de setembro. José Augusto. Obrigado, Teia. E a Polícia Civil apresentou hoje mais de 50 presos em Manaus. Foi o resultado de uma operação feita para cumprir mandados expedidos pela Justiça contra acusados de vários crimes. Era tanta gente presa que faltaram algemas. 54 mandados de prisão foram cumpridos nos últimos 3 dias. Homicídios, tráfico de drogas e roubos. Esses são os principais motivos das prisões. Entre os acusados aparece Manuel Siqueira, que foi apresentado essa semana pelo roubo ao Sindicato dos Médicos. Ele já era investigado por cerca de 15 outros assaltos na cidade. Quem também está entre os presos é Gerson Nunes Favacha, foragido por assassinato desde 94. A gente fez uma limpeza na cidade. Boa parte das pessoas estavam praticando crimes. Então a gente acredita que com isso a gente tanto vai reduzir a incidência de crime na capital, como também vai inibir. Porque a nossa ideia é continuar esse trabalho e tentar efetuar outras prisões futuras. A polícia não descarta a participação de alguns desses presos nas mortes que aconteceram no fim de semana de julho, o mais violento de Manaus. Não estão descartados. Vamos agora fazer um trabalho de levantamento, um trabalho um pouco mais detalhado. A gente vai demorar alguns dias para ouvir todo mundo, para assimilar todas as informações. A operação durou 1 mês e contou com a participação de todas as delegacias da cidade. Foram tantos presos que faltaram até algemas. Depois desse resultado positivo considerado pelo delegado-geral Orlando Amaral, a partir de agora, todos os DIPs da cidade vão trabalhar com um sistema de inteligência, um departamento que antes funcionava aqui na Delegacia Geral e também na Secretaria de Segurança Pública. O próprio delegado vai orientar pessoas para que façam na sua própria delegacia um serviço de inteligência. Mesmo que seja menor, mais tímido, mas que cada delegacia implemente o seu. E com isso a gente vai melhorar e muito o nosso trabalho de investigação. Pelo menos 8 homens foram detidos e levados para o 15º Distrito de Polícia, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na zona norte da cidade. Com eles foram apreendidos maconha, oxi, munição para pistolas e cadernos com anotações da venda de entorpecentes. 16 quilos de drogas, além de armas, munições e granadas, foram apreendidos em Tabatinga. O material estava na casa de Ingrid Flores Santos e os policiais investigam se as drogas pertencem a uma família de traficantes que já está presa no presídio do município. 2 mulheres morreram hoje de madrugada em um acidente de trânsito na Avenida André Araújo. O motorista, que seguia no sentido bairro-centro, teria avançado o sinal e atingiu o poste. A polícia investiga se o condutor estava embriagado. De acordo com informações do 16º Distrito Integrado de Polícia, para onde o caso do acidente foi encaminhado, o condutor do veículo foi identificado como Anderson da Silva Moura, de 32 anos. Ele vai responder por homicídio culposo, que não tem a intenção de matar. O teste do bafômetro deu positivo. Ele pagou fiança de R$ 1.050 e vai responder ao processo em liberdade. E uma área de preservação permanente no bairro Santa Etelvina foi desocupada hoje de manhã.
O terreno invadido faz parte do conjunto Viver Melhor, na zona norte da cidade. No local, os policiais do Batalhão Ambiental e agentes da Secretaria de Meio Ambiente encontraram focos de desmatamento para a construção de barracos em uma área de preservação permanente. 5 pessoas foram detidas por crime ambiental e todo o material encontrado foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Meio Ambiente. O aumento no número de atropelamentos nos últimos meses aqui na capital deixou Manaus Trans em alerta. O Instituto prepara um relatório para entender onde está a causa ou as causas dos acidentes. Eu conversei com especialistas sobre as falhas cometidas por motoristas, pedestres e autoridades. Quando atravessar a rua vira uma roleta russa. No ano passado, 83 pedestres morreram atropelados em Manaus. Em 2015, só nos primeiros 8 meses, já são 64 mortes. Culpa dos pedestres? Dos motoristas? Ou dos órgãos de trânsito? O carro vinha em alta velocidade e o pedestre atravessou sem observar a velocidade do carro. Ou o pedestre tombou para a calçada, ou no caso uma queda de moto, caiu a moto e o motociclista foi atropelado. O acidente ele é resultado de um conjunto de fatores, ele nunca é algo isolado. O Manaus Trans deve apresentar semana que vem um relatório para explicar a causa de tantos atropelamentos e antecipou alguns dados preliminares. A maioria das mortes foi nas avenidas Altaz Mirim, Torquato Tapajós ou Cosme Ferreira. 54% ocorreram entre 6 da tarde e 6 da manhã, quando a visibilidade é menor. E a incidência aumentou nas sextas, sábados e domingos. Sexta-feira, a partir de 18 horas até domingo, meia-noite, ou seja, aquele período onde as pessoas vão para os bares, vão para a festa e aí estão dirigindo embriagadas. Semana passada, uma mulher grávida de 6 meses morreu atropelada na Avenida Rodrigo Otávio. O motorista estaria embriagado e não enxergou as pessoas que atravessavam na faixa de pedestre. Em 2015, Manaus ganhou 500 novas faixas de pedestres. Não é suficiente para o João. Ele passa o dia cruzando a Torquato Tapajós. Se arrisca entre os carros. De novo, seu João? Atravessando de novo aqui? É 2 baldes e uma garrafa, né? Não tá trazendo 2 de uma vez, os 3, aí trago 2 e depois buscar o outro. O senhor nunca foi atropelado, não? Não. É o maior cuidado. Mas já andei perto aí de ser atropelado aí. Tem rua sem faixa, mas também tem faixa sem tinta. A responsabilidade pela manutenção é do Manaus Trans, que promete revitalizar todas até outubro. E ainda existe um outro problema. Este especialista questiona a localização de algumas travessias, como esta, na Avenida Efigênio Salles. Nesse caso, nós temos o ponto de ônibus logo no início da faixa de segurança. Isso tira a visibilidade tanto do pedestre, como também do motorista que ultrapassa o ônibus que está parado numa via. O que é mais simples? Eu imagino talvez mais simples seria simplesmente retirar a parada do ônibus e colocá-la do outro lado. Isso acontece, é meio repetido na cidade. Eu não sei porquê, talvez uma falta de diálogo entre os órgãos, né, entre um órgão e o outro, para que isso possa ser melhor adequado. Outro ponto problemático da cidade fica na Zona Norte, no bairro Cidade de Deus. Depois dessa ladeira, tem uma faixa de pedestres. Se o motorista vir a 60 km por hora num carro leve como esse, e não se distrair com a música no rádio, uma chamada do telefone, ele tem no máximo 10 segundos para enxergar a faixa, reduzir a velocidade e parar com segurança para permitir que as pessoas atravessem. Qualquer segundo de distração do motorista ou do pedestre pode causar um acidente. Quem já está acostumado freia antes, mas muitos motoristas criticam a falta de sinalização antes da faixa. Você acha que uma faixa de pedestre colocada no lugar errado ela pode causar mais acidente? Muito acidente já tem acontecido por causa disso, que muitas vezes o condutor, pode ser moto, pode ser carro, quando ele vem, o pedestre entra de uma vez, muitas vezes de 3, 4, 5 carros batidos, uma hora só.
Por outro lado, tem aluno que prefere se arriscar e cruzar a avenida no meio da ladeira, o que potencializa as chances de um acidente. A missão dessa equipe é levar paz ao trânsito por meio da educação. Os instrutores reconhecem que muitas vezes os pedestres pagam caro pela própria imprudência. Eles fazem o alerta. É preciso atenção redobrada, mesmo nos locais onde as faixas estão bem sinalizadas. Verificou que o condutor mais à sua direita parou para ele, ele precisa manter a atenção e o cuidado para as outras faixas, onde os condutores ainda não têm a observação de que ali há um pedestre. A faixa de pedestre, às vezes, ela induz o pedestre a uma falsa segurança. Sobre as mortes já registradas, cabe à Justiça punir os culpados. Agora, evitar novas tragédias é dever de todos, autoridades, motoristas e pedestres. Hoje, em todo o Brasil, houve manifestações contra o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, ou seja, a favor da presidente. Aqui em Manaus, não foi diferente. O Largo de São Sebastião foi o ponto de encontro dos manifestantes. Os primeiros a chegar foram os estudantes que fizeram cartazes contra a redução da maioridade penal. A pauta do protesto era bem vasta: defesa da educação, dos trabalhadores e até pedidos de passe livres para estudantes. No movimento desta quarta-feira, a gente observa que não existem apenas estudantes. Existem também participantes de partidos políticos, de movimentos sociais, educadores e trabalhadores. A gente encontrou até gente vestido com uma blusa Fica Dilma, mas os organizadores do evento fazem questão de ressaltar que essa reunião que começou no Largo de São Sebastião é um movimento anti-golpe. A nossa manifestação é pela democracia, pela legalidade do mandato constitucional e para a garantia da estabilidade política e econômica do nosso país. Até porque os trabalhadores são os maiores prejudicados nessa conjuntura. E os organizadores consideraram a presença de partidos um reflexo natural da democracia. Todas as organizações e todas as correntes de opiniões têm o direito de se manifestar, de participar. Os partidos aqui estão mobilizados, estão vindo para o ato. A Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia, no mínimo, curiosa. No bairro da Betânia, Zona Sul, o dono de uma empacotadora de alimentos usa a própria calçada para secar feijão. Além de ocuparem o espaço público, os grãos ficam expostos a todo tipo de contaminação. Os vizinhos reclamam, inclusive, do mau cheiro que vem dos alimentos. O dono da empacotadora explicou que essa mercadoria não é para consumo humano, e sim para ração de animais. Mesmo assim, ele vai ter de se explicar às autoridades de saúde. E um grupo de índios ocupou hoje cedo a frente da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas, no centro de Manaus. Eles prometem ficar no local até que o atual secretário seja exonerado. Cerca de 30 indígenas entraram hoje na secretaria para pedir a demissão de Bonifácio Baniwa, o atual secretário. Nós queríamos somente que ele pegasse o povo dele, saísse daqui do prédio, que de hoje em diante estava fechado, então ele não podia mais atuar em relação aos povos indígenas do Amazonas. A secretaria foi fechada e uma guarnição da Polícia Militar foi escalada para proteger o patrimônio histórico. As famílias ocupam a calçada em um protesto pacífico. De acordo com o grupo, há 6 meses o governador teria prometido fazer as mudanças. Os índios que chegaram hoje vieram de vários municípios e garantem que a CEIND não tem ajudado com os problemas das tribos. Aqui está o nosso povo, as crianças estão representando e a nossa comunidade está sofrendo. Aonde está no alagado as comunidades e o secretário daqui não sai para ver uma situação da nossa comunidade em base e o nosso povo está sofrendo. Tem a enchente, tem as doenças, tem a saúde, a educação, entre outras coisas, que envolvem a nossa cultura e a agricultura familiar também, que não é assistida em decorrência dessa situação que aqui está acontecendo. Os manifestantes chamam o movimento de impeachment indígena. Outras lideranças devem chegar nos próximos dias. Eles dizem que só vão sair da frente da CEIND depois da exoneração do secretário. Nós não temos pressa, né?
Esse governador, assim como o governador também não teve pressa também de nós votar nele, não tem pressa de sair daqui. Ele tem que nos procurar nos 4 anos de compromisso que ele tem de governo com a população indígena também. E nós estamos cobrando isso, que nós somos eleitores também, temos o direito, temos o dever, e estamos cobrando o que é de direito nós está na Constituição. Em nota, o secretário de Estado para Povos Indígenas, Bonifácio Baniwa, informou que os índios que fazem parte dessa ação não representam nenhuma entidade indígena oficial. O secretário declarou também que todas as ações executadas pela CEINDE são discutidas, construídas e aprovadas junto com o movimento indígena organizado. Hoje, a Vigilância Sanitária de Manaus foi até a Universidade do Estado do Amazonas para fiscalizar a lanchonete do local. Lá encontraram comida sendo vendida de maneira imprópria para consumo. A denúncia partiu de uma estudante. Ela gravou um vídeo onde aparecem larvas dentro de um vidro de molho de pimenta. Hoje à tarde, durante uma fiscalização, a Visa Manaus encontrou 15 quilos de alimentos armazenados de forma inadequada, como salgados fora da temperatura padrão, polpas de fruta sem origem e materiais de limpeza misturados a alimentos. Este esgoto estava aberto perto de um armário com mantimentos. A lanchonete foi autuada e pode pegar uma multa de até R$60 mil. De imediato, eles têm um prazo de 3 dias úteis para providenciar uma defesa administrativa acerca da interdição, mas o local somente reabrirá ao público quando cessar o risco sanitário. Uma boa notícia para os apreciadores de Tucumã. A comercialização do fruto foi liberada em Parintins. Com o resultado das análises, foi descartada a contaminação por carbureto no Tucumã, mas a presença de bactérias no queijo coalho foi confirmada e o produto permanece com a venda suspensa pela Vigilância Sanitária. O Tucumã está de volta nas lanchonetes, feiras e mercados de Parintins. Havia uma suspeita de ter sido amadurecido pelo carbureto, mas não foi identificado nenhum produto químico ou bactéria que pudesse causar alguma intoxicação. Em pouco mais de uma semana, quem trabalha com a comercialização da fruta só acumulou prejuízos. Na frutaria de Dona Sandra, 15 sacas de Tucumã estragaram durante a proibição e agora ela ainda enfrenta a desconfiança dos clientes. Fica mangando da minha cara, não tem carbureto no Tucumã? Se eu comer agora, que horas eu vou morrer? Ele fica falando isso. O exame do laboratório, que descartou a contaminação pelo Tucumã, apontou presença de bactéria no queijo regional. Já foi identificado Staphylococcus, que é uma bactéria gram-positiva. Ela tem um teor de patogenicidade grande. Ela é bastante comum na nossa pele. A contaminação do queijo já era esperada por essa empresária, que teve vários membros da família intoxicados, principalmente o filho de 4 anos, que chegou a ficar em estado grave. O meu marido, meu pai e o meu cunhado comeram queijo e passaram mal. Só que o meu filho ficou pior, acho que pelo fato da idade, né? Ele tem só 4 anos. E aí foi parar no hospital. A partir de agora, a fiscalização vai ser redobrada nas feiras e mercados da cidade. A Vigilância Sanitária também está fazendo o levantamento das fazendas e comunidades onde é produzido o queijo regional. Além disso, vai fazer um envio regular de amostras do produto para análise em laboratório. A comercialização do queijo permanece suspensa até que a Vigilância Sanitária identifique a origem e possível forma de contaminação do alimento. E atenção, a Prefeitura informa que o atendimento 192 do SAMU está temporariamente indisponível por causa de problemas técnicos. Quem precisar do serviço deve ligar para o 190, o número da polícia. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas começou a fiscalizar se o peso descrito nos sacos de cimento e de outros materiais de construção corresponde àquele descrito na embalagem. Algumas irregularidades já foram encontradas. Os sacos de cimento foram os primeiros a irem para a balança. Depois foram as argamassas, os sacos de areia e de seixo. Nenhum material de construção vendido a granel deixou de ser verificado. Seu João, proprietário desta loja, nem se preocupou. Ele diz que já trabalha há 40 anos no ramo e nunca teve problemas. Eu calculo mesmo vezes aqui, eu verso na lata dessa de 18 litros e ela vai completinha, cheinha. Eu discuto até com ele para botar certo. E a fiscalização foi justamente para constatar se o peso descrito nas embalagens era o mesmo do conteúdo. Nós recebemos várias denúncias em relação ao peso dos cimentos. Consumidores reclamando que a quantidade estava menor do que a declarada na embalagem. Por isso, intensificamos a fiscalização desde o último dia 17, primeiro nas fábricas e nos grandes distribuidores,
para realizar esses ensaios. Evidenciamos problema em relação ao peso nos fabricantes. Agora estamos visitando os pontos de venda. A operação Cimento Seguro vai durar toda essa semana. Nesta loja, foi verificada uma diferença no peso da argamassa. Segundo a dona do estabelecimento, não dá para saber quando o produto vem alterado de fábrica. A argamassa, essa agora que foi, ela é nova, então a gente não tem a noção dela, né? Tivemos peso a mais, a menos, mas agora estão vendo. De acordo com o IPEM, mais de 100 empresas e lojas foram fiscalizadas. Os locais que estiverem irregulares têm o prazo de 24 horas para fazer os ajustes. Aquelas marcas que forem flagradas comercializando peso menor ao consumidor, será lavrado um auto de infração, onde a empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa e a multa pode chegar a R$500 mil. Celular virou um vício, estão presentes nos mais inusitados lugares e situações. Ele é um companheiro para muita gente e essa companhia pode ser muito boa para os idosos. Psicólogos acreditam que os smartphones, com toda a sua interatividade, ajudam inclusive o pessoal da terceira idade a se livrar da depressão. A avó de 7 netos, Dona Evanilde, nem pensa em usar as mãos para o tricô. Ela está longe de ser aquelas vovozinhas de antigamente. As habilidades com os dedos aparecem assim que ela pega no celular. O aparelho foi presente da filha e há mais de um ano ela já está conectada em várias redes sociais. Daí eu comecei a conversar com as minhas amigas, que eu tinha muita saudade de vê-las, né? Eu reencontrei todas. Mas nem todos os vovôs e vovós têm dedos tão ágeis assim. Por isso, essa empresa de telefonia móvel promoveu pela primeira vez um curso para esse público, o Café com Android. O curso é rápido, tem duração de 1h30. A procura pela primeira edição foi grande. Aqui eles aprenderam a usar as redes sociais, instalar aplicativos e até fazer uma selfie. As pessoas se comunicam muito mais através de mensagens, através de internet, através de aplicativos, e essas pessoas estavam distantes desse formato de comunicação. Aos 85 anos, Dona Margarida diz que o celular ajuda e muito. Eu não saio de casa sem dizer já vou, nem para onde vou. Se eu moro em cima, se eu disser eu vou descer na casa do meu filho, eu aviso para ele. Tudo pelo celular? Pelo celular, porque eu não posso gritar, hoje em dia estou com coisa ruim. E esse vício é do bem. O hábito garante qualidade de vida e pode até evitar a depressão. Essa nova era, da tecnologia avançada, veio trazer benefícios, excelentes para o idoso, principalmente na questão do isolamento social, da questão da depressão, E também vem trazendo mais benefício na questão até familiar, de amigos, eles se interam melhor. E essa era só a desculpa que Dona Cleide precisava para não largar o celular. Aí começou a onda de WhatsApp, de Facebook, e eu entrei nessa. E eu fico perturbando todo mundo da minha família, me ensina aqui quando eu não sei, e eu tô indo. Tá certo. Uma variação do slackline chegou em Manaus. Quem trouxe a novidade foi um médico de Salvador, que agora está morando aqui na cidade. Mais adrenalina e mais equilíbrio. Imagina só, a fita que eles andam tem 25 milímetros. Isso mesmo, a medida de um polegar. E ele está viajando para desbravar um local muito especial. Monte Roraima, um local onde muitos se aventuram e poucos conseguem chegar. São dias de subida para ter essa vista. Agora, imagina juntar essa paisagem com esporte radical. É o que o baiano Bruno Senna, que agora mora em Manaus, vai fazer. Mas antes, vamos explicar o que é o highline, que quer dizer equilíbrio nas alturas. É slackline também, só que o que diferencia é a largura da fita. São 25 milímetros, enquanto a modalidade, que é o trickline, que as pessoas têm mais acesso, mais conhecimento, tem 50 milímetros, é o dobro da largura no caso. E acredite, ele diz que é mais fácil. Para caminhar é mais fácil porque ela não dobra no pé, né? Se a gente tivesse que esticar 100 metros de fita, quanto mais fina, mais fácil. E ainda tenta me convencer que tem medo de altura. Eu tenho medo de altura, mas
é superação. Ele já fez highline sem os equipamentos de segurança, mas no monte vai ser tudo certinho. Afinal de contas, a ideia é gravar um curta-metragem sobre essa expedição que termina daqui a 11 dias. A gente está indo com muito equipamento da parte técnica dos caras que vão gravar, e a gente muito equipamento para montar a linha lá em cima também, né? Assim, não vai ser por falta de equipamento que não vai dar certo. Ele e mais 5 atletas de outros estados vão ser os primeiros a fazerem slackline no monte. A fita tem 200 metros de comprimento, mas eles devem usar apenas 100. Essa fita vai ser duplada, né? Então a maior linha que a gente pode armar lá vai ter 100 metros. Já é uma distância considerável. Muito. Para nível de Brasil, é uma distância bem grande. Para você ter ideia, o recorde atual de highline no Brasil são 118 metros. A gente vai ficar na torcida esperando as imagens e o resultado dessa aventura. O amazonense de 19 anos acabou de entrar para o ranking de tenistas profissionais. Ele é o primeiro a conquistar os pontos nesse ranking. Ele tem só 19 anos, mas um talento que vai muito além da pouca idade. Pedro, ou Pedrinho, como é chamado nas quadras, se tornou o primeiro amazonense a somar pontos para o ranking da ATP, a Associação de Tenistas Profissionais. A conquista veio essa semana em Belém, no torneio Future. Fiquei muito feliz de ter conseguido esse feito. Eu vinha treinando bastante em busca disso, era o meu primeiro objetivo no profissional, era esse. Consegui o primeiro ponto. Agora que entrei no ranking é buscar subir cada vez mais. Mas antes de entrar para o profissional, Pedro conquistou 10 títulos brasileiros na categoria juvenil simples e pelo menos 20 brasileiros por dupla. Nesta época, um dos grandes incentivadores do atleta foi Aguinaldo, primeiro treinador de Pedrinho quando o menino tinha só 4 anos de idade. Ele desde pequeno mostrou pra gente a capacidade de ser um jogador de competição, que hoje está aí a amostra dele. E sempre foi assim, dando orgulho pra gente, tanto no juvenil e hoje aqui no profissional. Realmente era um garotinho notável, porque ele era muito pequeno, chamava a atenção de todo mundo pela habilidade técnica e tática que ele tinha. E hoje está aí um profissional de dar orgulho a todos nós aqui do Amazonas. E os desafios não param. Pedro viajou hoje para São José do Rio Preto, em São Paulo, para disputar no próximo sábado mais um torneio Future, o último da série no Brasil. Lá em São José do Rio Preto vou jogar em outro tipo de quadra. A bola lá é mais rápida também, tem um pouco de altura. Mas espero me adaptar o mais rápido possível lá e conseguir jogar bem. Quem já teve a chance de ouvir um papagaio cantar e repetir palavras ensinadas pelo dono, sabe que é algo encantador. Agora você já se perguntou de onde vem a habilidade desses pássaros? Pois é, a Natália Nascimento foi atrás da resposta e conta pra gente. Quem nunca ouviu um papagaio imitando frases ou palavras? Mas por que alguns papagaios imitam os sons na floresta e outros imitam os seus donos? Quando você fala, você transmite uma ideia. O papagaio, ele não fala, ele imita som. Muitos papagaios imitam o som que os donos ensinam. É o caso do Pelé. Ele está com a dona Ersene há 18 anos e já aprendeu várias palavras ensinadas por ela. Ai, vovó! Ai! Como é que você adquiriu o Pelé? Era da minha mãe. Ele era da minha mãe, só porque minha mãe adoeceu, né? Ela passou pra mim, né? Um dia roubaram ele. Eu atrás do meu papagaio, fiquei doida atrás do papagaio. Aí eu disse, você não é meu papagaio, não. Eu disse, mas eu conhecido, porque ele chamava vovó. Eu que acabei de falar, ele tá atrás da porta escondido. Vovó! Vovó! Aí eu era bem atrás aí. Pelé é apaixonado por Dona Ersene. Ele se dá muito bem com ela. Agora, com as outras pessoas, sai de perto. Olha o que aconteceu comigo. Claro! Vovó! Ai, meu Deus! Gente, o Pelé acabou de dar um susto aqui na nossa equipe. Pelé aprontando todas por aqui. Existem outras espécies de papagaios que imitam muitas palavras. O papagaio cinza africano, por exemplo, consegue falar mais de 900 palavras. O papagaio verdadeiro, além de cantar, também imita sons domésticos. Agora, quais são as características dessas aves que o diferenciam de outros animais, hein? Eles têm uma região no cérebro muito bem desenvolvida
está relacionado à emissão de som, tá? Outras coisas são questões anatômicas. As aves possuem, entre a traqueia e os pulmões, a siringe. E os papagaios têm essa siringe muito elaborada, com uma musculatura muito bem estruturada, que permite com que eles emitam esses sons com mais facilidade. Bom, agora você já sabe, os papagaios não falam, apenas imitam o que você ensina. E eles podem aprender muito. E assim a gente termina essa edição. Uma boa noite para você, fique com Deus e até amanhã.